Queria saudar aí meus irmãos em capaz do Senhor. Meus irmãos, quero falar sobre o respeito da saúde. Eu estava vendo ali sobre algumas falas do ministro Mandetta. Eu acho que o ministro Mandetta ele foi mandado por Bolsonaro porque ele fez um bom trabalho na saúde. Para mim foi o único ministro que estava alinhado com os governadores e com os prefeitos que era a favor do lockdown. E se o ministro Mandetta tivesse até hoje na saúde, com certeza as mortes que aconteceu não tinham acontecido. Porque o ministro Mandetta estava alinhado com os prefeitos e com os governadores na saúde. Então tinha tudo para dar certo a pandemia. Mas Bolsonaro queria saber de economia. E ministro Mandetta queria saber da saúde, queria saber de vida, queria salvar a vida. E Bolsonaro só estava preocupado com a economia. É por isso que Bolsonaro ele não dava certo com o ministro Mandetta. Ministro Mandetta estava indo para o bom caminho. E Bolsonaro queria ir para o caminho da destruição. Depois da saída do ministro Mandetta, a pandemia se alastrou cada vez mais. O Covid-19 começou a se alastrar cada vez mais. Por quê? Porque Bolsonaro queria um ministro que escutasse ele. Não queria um ministro que estava alinhado aos governadores e os prefeitos. Mandetta era a favor do lockdown. Porque Mandetta sabia que o lockdown poderia dar certo. E Bolsonaro não era a favor, como não é até hoje. Aí hoje, temos milhares de pessoas mortas. Não está tendo como mais combater essa pandemia. Os ministros que Bolsonaro colocou como Pazuello, que escutava mais Bolsonaro, mas não queria se alinhar aos prefeitos e governador, a pandemia cada dia mais cresceu no nosso Brasil e ficou muito difícil de controlar ela. Porque todos os ministros que veio depois de Mandetta eram contra o lockdown. Os prefeitos e governadores queriam fazer o lockdown e os ministros da saúde, depois de Mandetta, era contra como o Bolsonaro era contra. Os caras andando sem máscara no mercado, os caras andando sem máscara na rua. E o ministro da saúde não podia falar nada, porque se falasse alguma coisa, sabia que seria mandado embora. Sabia que Bolsonaro sempre era contra tudo aquilo que os ministros faziam para poder salvar a vida. Na gestão de Pazuello, você vê que morreu muita gente. Quando o ministro Tachi assumiu a saúde, ele também pediu demissão por causa de quê? Porque Bolsonaro queria falar mais alto do que ele. O ministro Tachi também era a favor do lockdown e Bolsonaro não era. Aí foi aonde que ele também pediu demissão, porque ele sabia, se não fizesse o lockdown, ia morrer muito mais gente como está morrendo agora. Aí agora, nós temos a CPI da Covid, que é onde o Mandetta, que era o único cara que fez um bom trabalho no começo, que era alinhado o governador e os prefeitos, mas Bolsonaro não queria um ministro assim. Não queria um ministro que escutasse os prefeitos e o governador, mas queria um ministro que escutasse ele. Como esse que está agora aí depois do Pazuello, faz tudo que Bolsonaro manda. Por isso que ele também é contra o lockdown. Porque Bolsonaro é contra o lockdown. Mandetta estava falando de trabalho técnico na saúde, onde ele sabia que podia resolver o problema da epidemia. Mas Bolsonaro não. Queria saber da economia. E nesse momento, não tem como pensar em economia. Era isso que Mandetta brigava com Bolsonaro a todo momento, era por causa disso. Mandetta estava preocupado, era com vida. E agora, Mandetta está vindo nessa CPI da Covid-19 como testemunha. E com certeza, ele vai falar tudo o que aconteceu na gestão dele, que Bolsonaro não queria que ele fizesse um bom trabalho nessa epidemia, mas queria que escutasse ele. Essa CPI do Covid-19, os relatórios, tudo culpa Bolsonaro. E todos esses ministros que Bolsonaro mandou embora,
que vai falar na epidemia, com certeza vai relatar toda a verdade e tudo o que aconteceu, que Bolsonaro se omitiu a salvar a vida. E quando você se omite a salvar a vida, dá para ver que você não está preparado para ser presidente do Brasil. O Mandetta ia fazer um bom trabalho, mas Bolsonaro não deixou. Agora, nessa CPI da Covid-19, Bolsonaro, com certeza, os prefeitos e os governadores vai testemunhar contra ele, porque eles vão dizer que o único culpado nessa pandemia é Bolsonaro, que não deu ouvido, que não deu atenção, que caçoou, que brincou, chamou de gripezinha essa doença, chamou de doencinha, caçoou das pessoas, caçoou da respiração das pessoas, não deu ouvido a nada que aconteceu na epidemia, é contra os lockdown e foi também contra a vacina. O nosso povo brasileiro já era para ter muitas pessoas vacinadas, mas ele se omitiu, quando era para comprar vacina, não comprou. Agora tá aí. Ele pensou que tudo não ia dar em nada. Mas a CPI já estava sendo preparada há muito tempo. É por causa dos presidentes da Câmara que não queria botar a CPI para acontecer. Mas graças a Deus, a CPI foi lá para o Supremo Federal, foi para o STF e o STF obrigou eles a colocar a CPI da Covid. Agora Bolsonaro vai ter que se explicar, porque o único culpado de tudo isso é ele, que não quis cuidar da população brasileira e por causa disso muitos brasileiros morreram e ele não estava nem aí. Eu não sou coveiro, eu sou Messias, mas não sou Jesus, brincando com a epidemia. Agora ele vai ver o que vai acontecer com o Messias, ele vai ver o que vai acontecer com o coveiro, porque essa CPI está arriscado em enterrar ele também. Essa é a mensagem do pastor Fernando da Igreja Acabou o Segredo para vocês.